Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Todo mundo na paz aí, né? Em casa, sossegadinho, beleza? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os artigos, beleza? A gente está falando aí das classes de palavras, já vimos os substantivos e agora nós vamos falar dos artigos. Queridos, como todas as classes de palavras, para definir o artigo, a gente vai pensar em três perspectivas, ok? Então, pensando na definição dos artigos, nós vamos pensar em morfologia, sintaxe e semântica, beleza? Queridos, do ponto de vista morfológico, artigos têm gênero e número. Então, o artigo pode ter masculino e feminino, o, a, singular ou plural, o, os, beleza? Gênero e número, singular e plural, masculino e feminino. Do ponto de vista sintático, ele acompanha o núcleo do sintagma nominal. Núcleo do sintagma nominal é o substantivo. Então, artigo é a palavrinha que determina ou indetermina o substantivo núcleo do sintagma nominal. Então, o papel dele é ser um satélite do substantivo núcleo, determinando ou indeterminando. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. E do ponto de vista semântico, ele indica se um ser já é conhecido no contexto ou não. Então, com um artigo, eu sei se aquele termo já foi referido no texto ou não. Certo? Flexão de gênero e número, satélite de um substantivo, determinando-o ou indeterminando-o, e indica se um termo já é conhecido ou não no contexto. Beleza? Pensando na classificação dos artigos aqui. Galerinha, o artigo pode ser definido. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. E indefinidos. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Estes são os artigos da língua portuguesa, tá certo? Então, flexão de gênero e número, satélite de um substantivo, indica se o ser já é conhecido ou não, definidos, indefinidos, beleza? Vamos ver. Aqui no Instituto Rodolfão, a gente criou uma piadinha para você compreender o que é o artigo definido e indefinido pela perspectiva do ser conhecido ou desconhecido. Leia aqui comigo, olha lá. Um homem encontrava uma mulher todos os dias no ponto de ônibus e lhe dizia, bom dia. A mulher respondia, bom dia. Um dia o homem perguntou, por que quando eu lhe falo bom dia você me responde bundinha? A mulher respondeu, por nádegas, por nádegas. Entenderam? Bom dia, bundinha, por nada, por nádegas. Piadas de língua portuguesa, né? Níveis superior de humor. Galerinha, aqui, repara, um homem. Eu usei o artigo indefinido porque era um homem desconhecido, um homem qualquer. Depois eu falei uma mulher, porque também era uma mulher desconhecida, uma mulher qualquer. Repara que aqui eu falei a mulher. Por que aqui eu falei a mulher? Porque agora é uma mulher conhecida no contexto, é aquela que encontrava o homem no ponto de ônibus. Beleza? Aí aqui, um dia. Um dia porque é um dia qualquer. O homem, porque é aquele homem que encontrava a mulher no ponto de ônibus. Beleza? Artigo definido, ser já conhecido no contexto. Indefinido, ser não conhecido no contexto. Queridos, o mais importante quando a gente pensar em artigo vai ser pensar no funcionamento do texto que ele proporciona. Queridos, o artigo gera inúmeros sentidos dentro do texto que a gente pode perceber analisando questões semânticas, questões de significado. Vamos entender bem isso? Ó, com artigos eu faço inferências. Professor, o que é inferir? Turma, inferir é sinônimo de concluir com base numa observação. Concluir com base numa pista linguística, tá certo? Então, você está no meio da estrada e aí tem uma curva para a esquerda, você vê uma marca de pneu em linha reta e um mato amassado lá na frente. Você não viu um acidente, mas você inferiu que houve um acidente. Você concluiu com base numa observação. Beleza? Artigos permitem inferências dentro do texto. Olha aqui. Jardineiro, regue a árvore do pátio. Que inferência o artigo definido A permite aqui? O que a gente pensa? Que se trata da única árvore que tem no pátio, certo? Regue a árvore do pátio. Então, o artigo definido aqui faz referência a um ser único, tá certo? É uma inferência que o artigo possibilita. Artigos definidos referem a seres únicos. Agora, ó, jardineiro, uma árvore do pátio precisa ser podada. Repara que aqui o artigo indefinido uma faz a gente perceber que tem mais de uma árvore no pátio, ok? Então, artigo definido ser único, artigo indefinido ser de um grupo, tá certo? Queridos, além de inferências, os artigos também podem estabelecer uma relação de totalidade ou parte. Como assim, professor? Olha aqui, vamos rever as questões da prova.
Repara que com o artigo definido as, eu crio o sentido de que todas as questões serão revistas, certo? Agora, se eu falasse, vamos rever questões da prova, a ausência do artigo aqui equivale à presença de artigo indefinido. Então, aqui é parte das questões da prova. Artigo definido, totalidade. Artigo indefinido ou ausência dele, parte, certo? Se eu falasse assim, por exemplo, os jogadores saíram do campo, indica que todos os jogadores saíram do campo. Se eu falo uns jogadores saíram ou jogadores saíram do campo, parte deles, certo? Outra questão aqui associada aos artigos. Eles podem ser elementos de coesão. Como assim, professor? Coesão é o termo que faz referência a outro dentro do texto, tá certo? Então, quando eu faço uma retomada, eu estou estabelecendo ali uma relação de coesão. Existem outros tipos de coesão, mas o artigo contribui para a coesão por anáfora, para a coesão para se referir a um termo já citado do texto. Ó, Schumacher está hospitalizado. O piloto sofreu um gravíssimo acidente. O artigo "o" aqui faz com que o termo piloto esteja se referindo a Schumacher. Repara, se eu tivesse colocado Schumacher está hospitalizado, um piloto sofreu um acidente, o piloto em questão não seria o Schumacher. Então aqui a gente tem o artigo definido contribuindo para a coesão textual. Ele faz com que o termo piloto se refira a Schumacher. Tudo bem essa questão aqui? Boa. Aqui, indica que se trata de uma informação compartilhada. Como assim, professor? Ó, dá uma olhada nesse exemplo. Eu sempre deixo para comprar os presentes de Natal no shopping. Turma, o artigo definido aqui indica que se trata de um shopping específico? Não. O artigo definido aqui indica que eu sei que você sabe o que é um shopping. Então aqui o artigo definido sugere que se trata de uma informação compartilhada. Se eu falasse assim, por exemplo, nas cidades pequenas a praça vive lotada. Isso quer dizer que é a única praça da cidade? Não necessariamente. Mas quer dizer que eu e você sabemos o que é uma praça. Então aqui o artigo indicou que se trata de uma informação compartilhada, de um conhecimento que eu sei que você tem, então eu posso me referir de maneira direta. O país está em crise. Qual país? O nosso país, porque eu falei o país é o país que eu sei, que você sabe do qual que eu estou falando. Beleza? Queridos, eu também posso usar o artigo para enfatizar um termo. Ó, Pedro não era um médico, ele era o médico. Esse "o" quer dizer que ele era o único médico? Não, eu estou enfatizando, estou querendo dizer, olha, ele é muito bom, ok? Então, com artigos, especialmente os definidos, eu posso estabelecer a relação de ênfase, tá certo? Turminha, por fim, um artigo substantiva um termo. Quando eu coloco um artigo antes de qualquer palavra, essa palavra vira um substantivo. Então, olha aqui, dói ouvir um não. A palavra não é um advérbio de negação. Mas quando eu falo dói ouvir um não, coloquei o artigo indefinido antes, esse advérbio virou um substantivo. Olha outro exemplo aqui. Quero juntar o antes e o depois. Antes e depois são advérbios de tempo. Quando eu falo juntar o antes e o depois, eu transformei esses advérbios em substantivos. É outra possibilidade, então, de emprego dos artigos. Queridos, então, o que a gente tinha para ver de artigos era isso. O que são os artigos, a classificação deles, definidos e indefinidos, e fundamentalmente a função que eles estabelecem no texto. Totalidade versus parte, elemento de coesão, inferência, ser único, ser de grupo, ênfase, substantivação, conhecimento compartilhado, beleza? Qualquer dúvida, volta o vídeo aí, acessa o que você precisar e a gente tá junto. Não se esqueça, na dúvida, vai no slide do Rodolfão, belezinha? Beijo, fiquem na paz, falou!